O lucro, ele nada mais é do que mais um indicativo do resultado do trabalho que está sendo realizado pela escola. Hoje, se a escola não se posicionar, ela não vai sobreviver. 1% que ele tira de cada aluno numa rematrícula vai fazer toda a diferença. Para começar, ele tem que entender quais são as despesas dele, né? Desconto é uma estratégia de natureza comercial. É muita informação o tempo todo, então quem fala mais, quem fala antes, vai receber primeiro. Sejam muito bem-vindos ao Conselho de Classe, o podcast feito para quem constrói o país através da educação. E hoje um episódio mais que especial. Todos são, mas esse ele tem um tempero a mais. Eu recebo aqui 3 convidados incríveis, sem sombra de dúvida, vai ser mais uma aula, como sempre é. E eu vou apresentar formalmente, mas teremos muitas oportunidades de falar melhor e eles também, como sempre acontece, vão se apresentar contando um pouco da história em relação à educação. Então, hoje eu tenho 3 convidados, como eu disse. O primeiro deles, meu amigo, meu mentor, a pessoa que, sem sombra de dúvidas, me ajudou e me ajuda muito, que é Maquerle Silva, empresário, empreendedor, apaixonado por educação, formado pelo ITA, engenheiro aeronáutico, com MBA em gestão empresarial pela UFRJ, MBA executivo pela Dom Cabral e Business Coach pela Action Coach. Obrigado, Maquerle, por aceitar nosso convite e por contribuir com tanta gente que vai nos escutar aí. Ao lado dele eu tenho Pedro Neto, que é líder de relações institucionais no ISAC, que é uma plataforma que está inclusive aqui na BET também, como expositor, e que ajuda escolas nessa gestão financeira, né? Ele é advogado formado pela UFMG, especialista em Direito Educacional e contador pela FUMEC, MBA em Direito Tributário pela FGV e sócio fundador da Educa Legal e da Guimarães Neto Advogados. Obrigado, Pedro, também por estar aqui com a gente hoje. E ao meu lado, mais uma vez, fizemos um painel junto aqui na BET também, Aline Cruz, que é fundadora da Fórmula Administração Escolar, especializada em gestão financeira e recursos humanos para escolas privadas. Ela é pedagoga com habilitação em gestão escolar, MBA em gestão estratégica e pós em psicologia organizacional. Obrigado, Aline. Olha que timaço que está aqui com a gente para poder contribuir aí com você, gestor da escola, você que está na rotina, querendo fazer a sua escola impactar mais vidas. O nosso objetivo nesse podcast é levar aprendizado, insights, coisas aplicáveis para poder ajudar você aí na rotina da sua escola. E aí, como eu sempre falo, eu faço uma apresentação aqui, que é a apresentação formal e tudo, mas a parte mais legal é quando vocês contam um pouquinho, 1 minutinho para cada um, para contar, né, essa apresentação linkada com essa entrada na educação, como que é a vivência dentro desse setor aí que a gente tanto ama. Vamos lá, Maquer, por favor. Bom dia, prazer imenso estar aqui com o Rafa, vi a Casa da Gráfica nascer, né, literalmente na garagem, e hoje tornar o potencial que se tornou realmente dá muito orgulho de ter participado aí tão de perto dessa história toda. Como o Rafa falou, né, a gente está junto, eu fundei a Rede Ensino Apogeu Juiz de Fora, há 25 anos atrás, hoje faz parte da Raiz Educação, uma rede com aproximadamente 20 mil alunos, de educação privada em 39 escolas espalhadas em Minas, Rio e Rio Grande do Sul. E hoje o projeto que eu tô à frente é um projeto de parceria com a gestão pública. A gente trabalha a gestão de algumas escolas do Paraná, onde a gente faz a gestão de 20 escolas no Paraná, aproximadamente 14.500, 15 mil alunos. E é o que eu estou mais de perto hoje, transformando vidas na região. Muito bom, Maquer. Pedro, vamos lá. Obrigado aí pelo convite, é um prazer mesmo conversar com figuras tão próximas, né? Já encontramos aqui em outras situações. O ambiente educacional ele é muito sobre isso, né? Sobre construção, relacionamento, troca e compartilhamento de conhecimento. Então, parabéns aí pela iniciativa da Casa da Gráfica, muito legal mesmo fazer isso, ainda mais aqui no maior evento de educação, né? Concomitante ao maior evento de educação da América Latina. Parabéns mesmo pela iniciativa. E
Meu nome é Pedro, eu sou advogado, vim parar na educação por acaso, mas nada acontece por acaso, né? Me apaixonei com a educação há 11 anos atrás. E em 2020, no meio da pandemia, a gente viu muitas escolas passando por dificuldades. Um empreendedor teve ali a iniciativa e a visão de construir uma solução que de fato pudesse ajudar as escolas a se organizar financeiramente, naquela época a se salvar financeiramente, agora, enfim, a se organizar. E a solução que parecia algo muito novo, assim, realmente era nunca antes visto, virou uma solução hoje para mais de 3.000 escolas que estão impactadas pela Isaac, a plataforma que trouxe as soluções financeiras para as escolas. E eu costumo dizer que o Isaac é a casa do gestor da escola, né? A Beth, eu venho aqui na Beth há muitos anos, e há muitos anos a gente tem muitas soluções pedagógicas. E a gente tinha muito desafio enquanto quem trabalhava com a parte administrativa e financeira das escolas de ter um lugar onde a gente pudesse trocar gestão de alto nível. E aí eu acho que esse é o lugar onde hoje a gente ocupa, consegue trocar muitas coisas, juntar muitos profissionais que de fato olham para a parte administrativa financeira para a escola, entendendo que a escola é uma empresa e que tem que fazer muitas entregas, né? Eu acho que esse é o nosso desafio aqui hoje. Perfeito. E é muito legal porque o Isaac hoje é nosso parceiro também, a gente tem os clientes Casa da Gráfica, tem vantagens lá com o Isaac. E é o nome do meu filho, né? Exatamente igual. Meu filho chama Isaac e ele olha e sempre fica todo feliz de ver escrito ali no espaço pelo stand ali, né? Incrível. Porque é o nome dele. Aline, vamos lá? Bom, como o Rafael disse, sou uma pedagoga boa de matemática. Eu comecei, na verdade, dentro da escola. Até fiquei algum tempinho em sala de aula, mas eu entendi que a sala de aula não era muito para mim, não. O que eu gosto mesmo é análise de números e tudo mais. E uma grande dificuldade que eu tive nesse caminho foi que eu não encontrava material para trabalhar com a gestão de escolas. Então, assim, se você quer fazer... Eu não encontrava um curso voltado para a área administrativa escolar. Então, eu tive que ir buscando cursos em outras áreas e adequando para a realidade de escola. Então, dentro da escola, eu fui aplicando uma metodologia que fosse de acordo com a realidade mesmo, porque escola não é qualquer empresa, é uma empresa, mas não é qualquer empresa. Então, eu até brinco, falo que tem bastante gente que tenta, eu já vi diretores de empresas grandes que lidavam com 1.000 peões de obra, assim, e a hora que chegou lá foram engolidos por 20 mulheres, 20 professoras. Não dá conta. Então, não é a mesma forma que a gente gerencia uma empresa. Quem gerencia uma escola consegue gerenciar outra empresa. Agora, quem gerencia outra empresa tem uma dificuldade maior. Então, eu fui adaptando os conteúdos à realidade escolar e fui buscando também cursos, fui buscando me especializar na área administrativa para promover o crescimento sustentável das escolas, né? Das empresas escolas. Então, foi esse o propósito da fórmula. E me especializei também na área do RH escolar, que é uma dor muito grande hoje em dia. Não acho a contabilidade que saiba lidar muito bem com a folha de pagamento. Vira e mexe, sai com erros, com falhas. Ou até tem algumas especializadas, mas o custo é muito alto, não é acessível para todos os níveis. Então, a gente tem essa dificuldade, e aí tem a dificuldade também de que os donos de escola normalmente são professores, são pedagogos, e que não entendem muito bem essa parte da gestão. Então, eu fui me especializando e me aproximando delas para que trouxesse algo voltado para a realidade escolar, né? Então, é isso, assim que a fórmula surgiu. Muito bom. E aí já vou aproveitar o gancho, porque essa é uma realidade minimamente do que a gente viveu ali até o final dos anos 90, início dos anos 2000, não tenho dúvida. O período que eu vivenciei sala de aula e realidade das escolas, eu via isso em praticamente todas as escolas pelas quais eu passei. E eu queria ouvir de vocês que vivenciam a educação aí de ponta a ponta em várias regiões do país. A educação ainda vê o lucro como um tabu? Vocês acham que isso ainda é uma realidade dentro da educação? Tá mudando? O quanto tá mudando? Vamos passar aí para esse gestor que nos ouve essa realidade atual. Bom, Rafa, eu vou além, assim, a educação ela ainda vê a administração como tabu, a gestão como tabu.
O lucro, então, nem se fala, assim, o lucro, né, tentar chegar... Né? Exato, não sabe nem o que é, assim, como assim minha escola? Minha escola não tem que dar lucro, minha escola tem que educar os alunos, minha escola tem que fazer os alunos felizes, minha escola tem que garantir aí, né, a formação da alegria dos professores, e não entende que, na verdade, é só com lucro que ela vai conseguir fazer isso, né, as pessoas muitas vezes endemonizam o lucro como se fosse algo para se levar vantagem em cima de outra pessoa, ao invés de entender que é só com ele que você consegue fazer os investimentos, que você consegue desenvolver, que você vai conseguir realmente fazer um projeto duradouro, seja para qual empresa for e principalmente para a educação, qual setor for, principalmente para a educação. Sem sombra de dúvida, a gente tem uma evolução no tempo, né? Há 11 anos atrás, quando comecei a trabalhar com educação, eu acho que o tabu era mais evidente quando a gente falava do tema da gestão. Já tentei entender um pouco de onde que veio isso, e eu acho que vinha de margens que permitiam que a gente não olhasse o número eventualmente tão no detalhe, o que não é mais a realidade, né? Quando a gente olha hoje para a realidade das escolas, do ponto de vista de resultado, né? Apurando ali resultado contábil, entendendo linha de receita, impostos excedentes e todos os custos envolvidos, de fato a escola ficou muito mais complexa. Hoje a gente tem escolas muito mais complexas, com crescimento em time de atendimento, crescimento em soluções pedagógicas, e a gente não percebe o preço da mensalidade acompanhando todos esses novos serviços que nós passamos a entregar. Eu costumo dizer que antes, para a gente ter uma escola de 500 pais, de 500 alunos, a gente tinha 250 pais e 250 alunos. Na medida em que hoje a maior parte das famílias que consomem a educação privada brasileira tem 1,2 filhos, para ter os mesmos 500 alunos, nós vamos ter ali quase 500 pais e 500 alunos. Então a gente tem que dobrar o nosso time de atendimento e a gente não percebe isso no nosso dia a dia e, obviamente, que isso vai impactar a nossa estrutura, vai impactar o nosso custo e, consequentemente, o resultado. Então eu costumo dizer que... Se a mensalidade permanece a mesma, o resultado não vai aparecer, né? Então eu costumo dizer que o lucro, ele nada mais é do que mais um indicativo do resultado do trabalho que está sendo realizado pela escola. Uma escola que, além de entregar um bom pedagógico, consequentemente está sendo reconhecido pelos seus clientes, está conseguindo crescer, reter seus alunos e também estar bem gerida do ponto de vista administrativo, ela vai enxergar no final do seu resultado o lucro. Então o lucro não é para ser perseguido, ele é para ser conquistado. E mais do que isso, né, Aline? Se você tem uma escola lucrativa, ela vai ter um crescimento saudável da comunidade escolar em si, vai entregar um melhor pedagógico, uma melhor estrutura para o professor, enfim. É que assim, na verdade, elas gostam de entregar tudo com muita qualidade. Os professores, de forma geral, eles querem entregar algo e na hora de cobrar por aquilo, eles acham como aquilo sendo ruim. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu acho que teve esse processo de mudança nesse período, teve a entrada dos grandes players que começaram a comprar escolas também, e isso já acabou obrigando as menores a se profissionalizarem, a olhar um pouquinho mais. Tem a questão da legislação que já começou a mostrar, porque até então a escola não era empresa. Aí agora começou a vinda do E-Social, que aí começou a integrar as coisas ali e mostrou, olha, você não tinha saúde, segurança e trabalho, que elas nem sabiam para que servia isso, daí se era de comer ou de beber. E aí começou, você precisa ter os programas, PCMSO, PGR, começou por aí. Agora entra com a questão da reforma tributária também, que acaba obrigando a emissão de 100% das notas fiscais, porque está tudo começando a interligar. Então, quem não emite 100% está muito exatamente exposto. Aí o chumbo, hora que vem maior do que o que a gente está prevendo, né? Então, porque além de pagar o que você devia, você ainda vai ter uma multa por conta disso e ainda corre o risco. 5 anos para trás, né? Então, assim, ninguém está preparado para um auto de infração fiscal dessa natureza. Exato. Você tem toda a razão. Então, tudo isso eu acho que foi caminhando a informatização também. E quem não está seguindo está ficando para trás.
Então, quando eu falo assim, entenda primeiro as suas despesas, se é uma grande dificuldade. Eu cheguei em uma escola uma vez e falei assim, olha, quanto você acha qual que é o custo que você acha que você tem na escola? Quanto você tem de despesa? Ai, Aline, não sei. Acho que uns 20 mil. Eu olhei para ela, falei, olha, eu acho que é pelo menos 80. Diante do que você trouxe, porque olha só, você tem tantos funcionários, vamos colocar aí uma média de salário. Você tem o aluguel, que pelo que você me pagou é isso. Só aí a gente já está somando, está dando uns 50. Então, pelas minhas contas dá 80, de ter feito. Então, e aí quando você não sabe o valor, você acha que você está cobrando caro por aquilo. Então, eu acho que essa visão um pouquinho que eles não têm, né? Normalmente os professores que se tornam donos de empresas não têm exatamente por isso. Porque eles não têm a noção. E aí, assim, se eu não vejo, peraí, eu vou deixar quietinho lá, não vou olhar para ele, porque vai dar certo. E vocês acham que isso reflete para os pais? Porque aí é cultural, né? Não tem jeito. E vai de dentro para fora. Porque eu percebo que os pais têm... tá mudando também. Eu acho que esse movimento de mudança está acontecendo. Mas principalmente que o Brasil é continental e pelo interior do país e as capitais não tão ricas, o pai também tem dificuldade de ver valor na educação, de pagar uma mensalidade condizente com a entrega da escola. Vocês percebem isso também ou não? Sem dúvida, Rafa, isso acontece muito, assim. E aí quando você sai, né, que é o que você falou muito bem, assim, hoje você pega uma cidade igual São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, né, lá Curitiba, agora onde eu tô morando, você consegue enxergar um alinhamento maior, assim, quando você entende a conta, né, Aline, que é uma coisa tão difícil para eles, assim, o que é uma hora-aula digna para um professor ser bom, para ele poder dar uma aula de qualidade, para ele poder, né, ter um repertório cultural, um repertório, né, de viagem que vai permitir ele, de fato, ser o professor que você quer do seu filho, como é que você quer para o seu filho. Com mais uma infraestrutura, com mais tecnologia, com mais tudo. Você bota isso tudo na conta. E a alimentação, para a escola ter rentabilidade da escola. E a coisa funcionar, você vai para o interior do Brasil, você nota assim, que é impossível a coisa acontecer. Né? A gente vai lá para Juiz de Fora, foram 25 anos trabalhando lá, e o que você percebe é que o pai, ele não consegue perceber o valor dessa educação de qualidade, o quanto que isso vai fazer diferença para o filho, o quanto que isso é necessário para, do outro lado, você conseguir ter bons profissionais e fazer diferença. Mas isso que você fala tem muito a ver, assim, e isso é uma das realidades que, assim, os donos de escola ficam muito bravos, porque a escola é deixada para trás em detrimento de que, eu troquei o carro, e aí eu não vou pagar a escola ou porque eu troquei o carro, ou me dá um desconto porque eu troquei o carro. Tem épocas de férias que normalmente eles vão viajar, e aí você vê que foi para onde? Foi para o exterior, foi para a Europa, foi para Estados Unidos. E eles chegam e não pagam a mensalidade, e aí eles falam para você, e eles falam, eu não paguei porque eu fui viajar. Agora você vai ter que esperar, porque o mês que vem eu já consigo já recuperar esse valor e eu acerto a mensalidade. Então a gente tem essa cultura de desvalorização do ensino. E aí acho que a gente vai para uma coisa muito maior, né? Que a gente entra com políticas e tudo mais por conta como o brasileiro vê isso. O Isaac surge com essa ideia. Então você deve viver essa realidade em várias escolas pelo país, né? Eu vou trazer um pouco de contraponto aqui, tá? Porque eu acho que, no geral, a educação pelas famílias, ela é valorizada. Então, onde que eu tiro essa afirmativa, tá, gente? Hoje, 20% apenas dos alunos do Brasil estão na rede privada. Eu acho que se a gente chegar numa escola de rede pública hoje e perguntar lá, e aí, quem quer ir aqui para a escola privada que tem aqui do lado? Acho que todo mundo vai levantar a mão. 99% das pessoas vão optar por ir. Eu falo que Pareto de fato está certo, né? Pareto fala que 20% dos esforços representam 80% do resultado, e a educação brasileira é o retrato disso. 20%
da iniciativa privada que toca hoje a educação privada no E a curva Brasil. está aumentando, né? Eu vi esse número e fiquei assustado. Nos últimos 2 anos, quase 1 milhão de alunos migraram diminuiu da pública e aumentou na rede privada. A rede privada estabilizou e a rede pública perdeu 1 milhão de alunos. Perdeu quase A gente 1 milhão. cresceu um pouquinho, bem pouquinho. Mas é porque a população está decrescendo, né? Então, quando a gente olha a pirâmide demográfica, o começo da pirâmide é uma educação infantil, né? Normalmente a gente fala de pirâmide demográfica falando lá da aposentadoria. Eu falo, na escola a gente sente a pirâmide demográfica no comecinho dela, porque os alunos somem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, de fato, o que acontece no Brasil é que a população não tem renda, a renda é muito baixa, e na medida que a renda é muito baixa, pagar a escola é um grande esforço. Então, eu até acho que o pai tem esse intuito de matricular, mas ele tem muita dificuldade em fazer essa matrícula. Só estou trazendo isso como um contraponto, porque eu reconheço que quem bate as nossas portas chega para pedir desconto, gente. É quase que um vício, né, hoje. E um pouco do que eu acho que é o desafio da escola, voltando agora especificamente para o público da escola particular, é que o pai ele vem lá cheio dos vícios e também da sua própria dificuldade financeira, que muitas vezes não cabe ali. Óbvio que tem o pai que sai de férias e o boleto sai de férias junto, né? Eu acho que acontece muito. A gente veio, de fato, no Isaac olhando para isso, tentando sanar essa dor, depois posso até explicar isso melhor. Mas o meu ponto é que o que a gente entrega na escola é algo muito complexo. É um serviço, e é um serviço muito complexo. Complexo para o pai entender o que é o serviço. Então, eu acho que, para mim, o que mais importa quando a gente pensa no processo de matrícula e de negociação do preço é a capacidade da escola de explicar para a família a sua própria proposta de valor. Isso tudo que o Macaulay falava agora há pouco, de olha o que é a nossa proposta de valor. Olha quem que é o profissional que vai atender o seu filho. Olha o material que nós estamos usando. Olha como que a nossa estrutura física conversa com a nossa proposta pedagógica, o nosso horário é estendido, e isso tudo significa uma educação de qualidade que muitas vezes o próprio pai nunca teve acesso. Sim. E ele não entende isso. Então, eu acho que está na mão da escola o desafio e a responsabilidade de explicar para o pai a sua proposta de valor, entendendo que proposta de valor e preço são duas coisas diferentes. Eu quero desconto no preço, no valor não. O valor nós não abrimos, nós vamos entregar todo esse valor que eu te apresentei. E para isso tem uma técnica, né? Que eu acho que é uma técnica que de fato precisa ser melhor compreendida e trabalhada nas escolas, uma técnica que vem dos vendedores, né? Que a gente pega emprestado para apresentar o nosso serviço. Muito bom. Acho que é posicionamento. Sim. É uma das coisas que, assim, hoje, se a escola não se posicionar, ela não vai sobreviver. É isso. Diante de tudo o que está acontecendo, e até para defender, até para os pais colocar o limite, até onde você vai chegar aqui você é pai de aluno, você não é professor e você não é gestor. Então, acho que a gente precisa desse posicionamento e até mesmo com relação até onde eles vão chegar, porque eles vêm dar carteirada na equipe também. Então, e a escola, às vezes, por medo de perder o aluno, acaba pressionando também a equipe, e mesmo que não esteja de acordo, né, que os pais estejam errados, muitas vezes acaba passando a mão para não perder o aluno. E isso é algo que não dá para acontecer. Porque você vai perder também profissionais, porque a gente já está... Tem uma pesquisa que a Fundação Carlos Chagas fez, que em 2040 faltarão 236 mil professores da rede básica. Isso assim, não vai ser do nada, em 2040 acordei e não tenho mais tudo isso. É um processo. E se a gente não começar a valorizar a equipe que trabalha com a gente, nós vamos ter um problema também, porque você pode ter aluno, mas você vai ter professor, não vai ter equipe para atender esse aluno. E aí, o que é que você vai fazer? Não vai existir escola sem essa equipe, né? A gente precisa equalizar isso daí e se posicionar também para conseguir remunerar corretamente e também oferecer condições de trabalho para que eles consigam desenvolver, né? Se desenvolver nesse processo, né? Rafa, só aproveitando, eu acho o ponto que você traz, que eu acho que esse, sem sombra de dúvida, é um dos grandes desafios que a gente encontra hoje na educação.
A gente tem uma necessidade de planejamento que é muito desafiador para o gestor da escola que está sobrecarregado com muita atividade fazer. Então esse é um ponto que eu acho que, de fato, é uma missão que a gente passa para quem está nos escutando hoje, para aumentar a capacidade de planejamento. Quando a gente pensa no fluxo da escola, a gente tem um fluxo de vencimento das mensalidades e vencimento das nossas obrigações, aluguel, etc., que ele é tudo retilíneo. Só que o fluxo de recebimento do ponto de vista de caixa, ele não é retilíneo. A gente consegue perceber a curva que a Aline já citou aqui hoje, que ali no mês de julho, por exemplo, ninguém acaba pagando. Então, se a gente já sabe que todo ano isso se repete, a gente tem que buscar parceiros, ou recursos, ou alguma estratégia que vai ajudar a gente a cumprir, executar aquilo que a gente planejou lá no começo do ano. Então, nós estamos agora chegando no meio do ano de 2026. Agora é a hora de todo mundo sentar e começar a pensar já o planejamento de 2027, né? Porque o planejamento de 2027 depende da campanha de rematrícula que é lançada ali em agosto, setembro, outubro de agora, de 2026. Então essa capacidade de planejar, sem sombra de dúvida, é o dever de casa que a gente passa para todo mundo que está nos assistindo, né? E aí eu queria ajudar a esse diretor de escola, esse gestor de escola que está nos ouvindo aqui. Para esse planejamento, como qualquer planejamento que se faz, você precisa enxergar a sua realidade e os seus objetivos. Você está num ponto A, quer chegar num ponto B. Para isso, eu preciso ter dados. Sem dados, você não vai conseguir tomar nenhuma decisão consciente. Então, eu queria que vocês agora ajudassem a essa pessoa, esse diretor que está sofrendo lá, que a conta não fecha, o boleto vem. Quais seriam os indicadores que vocês entendem que são indispensáveis para uma escola ser bem gerida e que não dá para abrir mão deles? Vamos dar algumas dicas aqui? Acho que cada um falar 2, 3 aqui, porque obviamente poderia falar dezenas, né? Mas cada um falar 2, 3, eu acho que a gente já consegue que o diretor tenha entre 8 e 10 para ele implementar na escola dele a partir de agora, já planejando o segundo semestre. Então, Rafa, para mim, 2 indicadores fundamentais aí que o educador, né, o gestor, ele precisa planejar agora nesse período é o quanto que ele vai buscar de ganho real no ticket. Né, eu vejo muito dono de escola falando assim, eu aumentei de 300 para 350 alunos. Ótimo, mas me conta, quanto que você aumentou a receita? Não, eu tive que diminuir meu ticket, então, na verdade, a minha receita diminuiu em 5%. Não adianta, principalmente num país que a gente vive, né? Que a inflação está voltando, que a gente tem uma inflação real que acontece no dia a dia, que você tem o salário do professor, que é um dos nossos principais indicadores, o aluguel, que vai ter um crescimento. Se você não tiver a preocupação de ter um ganho real na sua receita, de ter um ganho real na sua mensalidade média, não adianta você botar aluno para dentro, um ticket baixo, com muito desconto, e no final das contas reduzir a sua receita de um ano para outro. Então acho que um valor é realmente o ganho real. Uma margem de contribuição por aluno, algo nesse sentido? Não. Né, a receita é ticket versus número de alunos, né, mas o ticket, assim, de fato, se a minha mensalidade no ano passado, o ticket médio era 1.000, 1.500, 2.000, no próximo ano eu tenho que projetar uma mensalidade 2.100, 2.200. Ali, os 5% de inflação, mais 3, 4%. Ao ganho real ao ano, que você diz. Ao ano, de um ano para o outro, na projeção do que ele vai apresentar. Não só oferecer a mensalidade dele em valor cheio, mas eventualmente a política de desconto que ele vai trabalhar. Okay. Isso é muito importante ele estar olhando. Perfeito. A rematrícula. Implantar uma política de rematrícula, o desconto que eu dei no ano anterior, eu preciso manter esse desconto para o ano seguinte, o pai realmente faz justo por esse desconto, ele me pediu desconto para tirar férias, ele me pediu desconto para poder comprar uma bolsa do Vitor Hugo. Isso a gente viu acontecer demais quando eu estava no dia a dia na escola. Então, esse 1%, 2%, né, entender o poder do 1%. O 1% que ele tira de cada aluno numa rematrícula vai fazer toda a diferença. Então, o ganho real sobre o valor da mensalidade. E o segundo, que também é algo que, principalmente quando você vai para o interior, escolas pequenas, você vê muito o educador não fazer essa conta, que é o número de alunos que cada turma tem que ter para se viabilizar. Ele tem que fazer essa conta, que aí a gente vai um pouco para a margem. Para eu abrir uma sala,
eu vou ter que pagar professor daquela sala minimamente. Então, se eu não tenho um número de alunos suficiente naquela sala para garantir o valor da minha folha de professor e, obviamente, mais um valor para ratear os outros custos, é melhor eu não abrir aquela turma. Às vezes, uma turma com 25, na maioria das vezes, uma turma com 25 é muito melhor que 2 de 15. Você chegou nos 25 e você tá com... Se não vai bater 50, não adianta. Cara, segura, bota mais 2, 3 ali, aperta um pouquinho, mas não parte para 2 de 15. Você vai sair de algo extremamente lucrativo para algo que provavelmente você vai ficar no 0 a 0. Com o dobro de trabalho. E com o dobro de trabalho, com o dobro de gente para gerir. Então, ter muita atenção no aumento real do ticket mínimo de alunos e por... o número de aluno mínimo por turma que ele precisa ter para a escola se mobilizar. Excelente. É até difícil, né, Maquia, sair dessa conta, porque quando a gente pensa na conta da receita da escola, ela basicamente se limita a uma multiplicação do número de alunos vezes a anuidade escolar dividido pelo número de meses que você se comprometeu ali com a família, né? Em alguns lugares vão ser 12 parcelas, em alguns lugares vão ser 13 parcelas. Então, deveria ser só isso. Qual que eu acho que é o grande desafio que vem orbitando aqui, já até apareceu aqui na mesa hoje, né? Porque esse realmente está em toda a campanha de matrícula, é o desconto. O desconto ele é descontrolado dentro do ambiente escolar. Então, se a gente tem a certeza que o pai vai pedir o desconto, a gente precisa estar preparado para saber quem que é aquele pai que a gente está atendendo e em que momento que a gente vai conceder o desconto. Então, assim, do ponto de vista prático, qual que é a primeira coisa, gente, que a gente precisa implementar? Uma justificativa para o desconto. E um fluxo mais difícil do que o fluxo da matrícula. Opa, quer pedir desconto? O fluxo é diferente. Você tem que colocar aqui, tem que colocar por escrito. Por que que é? Porque não é a minha equipe de atendimento aqui que está fazendo a matrícula que vai negociar essa política de desconto. E outra coisa, a maior parte dos nossos clientes na escola, os pais que a gente atende, né, eles são conhecidos nossos. Então nós temos dados do nosso financeiro de como que esse pai se comportou no ano passado. Então a gente tem justificativa dentro de casa para um pai que eventualmente viajou e deixou um boleto para trás. Fala, poxa, vamos fazer o seguinte, você me pagou com atraso todas as mensalidades do mês passado e isso obviamente impactou fortemente o meu caixa aqui. Tive que pegar dinheiro, emprestado, cheque especial, etc, para cobrir o que eu tive que pagar as despesas. Então vamos fazer o seguinte, nesse ano nós vamos trabalhar sem o desconto e você vai pagar todas as mensalidades em dia. Você pagar todas as mensalidades em dia, no ano que vem eu trago o desconto para você. É um exemplo de como que a gente pode olhar os dados que a gente tem no nosso financeiro, mapear quem são os nossos clientes e entender para quem que é que a gente vai dar desconto, porque a gente conhece a realidade. E outra coisa, eu sei que é difícil a gente falar não em relação ao desconto. Porque é difícil falar não mesmo, porque o cara tá falando que a outra escola tá dando um desconto e tudo. Então, isso significa que a gente tem que voltar lá na nossa proposta de valor. A gente sabe do valor da nossa escola. Então, eu também tenho lá o meu preço base, que é o meu ticket mínimo, né? Que é o cálculo que eu estou usando lá para a sala, etc. Tem pai que vai passar na frente da escola que não é perfil da escola. Inclusive do ponto de vista pedagógico, mas nós estamos falando aqui só do financeiro. E ele eventualmente não é perfil, ele não tem capacidade de pagamento. Não é bom para o pai nem para a escola. Para ninguém. Então é fair. Essa discussão é fair. Desconto tem que ser dado para quem efetivamente precisa. E ele tem que ser negado para o outro, entendendo que, assim, se tem uma pessoa que precisa de 50% de desconto, se eu dou 10% para todo mundo, na hora que chego de 50% que precisa mesmo, eu não tenho mais para dar, porque eu já dei para todos os outros. Então, a política de desconto eu acho que é algo que eu trabalharia. Como que você indica para criar e medir esse indicador de desconto? Boa. Seria um desconto máximo? Seria um desconto médio? Qual que seria a maneira que você acredita ser a melhor para fazer a gestão desse indicador de desconto? Desconto é uma estratégia de natureza comercial. Então eu não tenho um modelo para entregar, porque isso naturalmente vai conversar com a estratégia comercial. Então, eu vou dar um passo atrás aqui e vou falar o seguinte. Onde é que a gente vai encaixar o nosso custo do desconto dentro da nossa estrutura de gastos?
né? Porque o desconto fica com aquela impressão, ele é oculto, né? Ele é o dinheiro que eu não recebi. Fala, não, o desconto é o dinheiro que eu vou gastar. E isso tem que ser medido. Isso tem que ser medido. Então, para o planejamento do próximo ano, eu acho que o ponto de partida é qual que é o valor total máximo que eu consigo dar de desconto. Eu tenho desconto que é obrigatório, porque já é costume da minha escola, o desconto de irmão. Poxa, desconto de irmão até para estimular, né? A ter mais filhos e tudo. Não, posso ter o terceiro, porque... Né? Você sabe que eu conheci um gestor de escola que falou, olha, todo mês de novembro eu faço um dia que é a noite do pijama na escola. Aí eu falei, me explica mais sobre isso. Ele falou, não, eu recebo os alunos na sexta-feira e eles vêm para passar a noite de sexta para sábado na escola. Eu falei, mas por que é em novembro? Não entendi. Ele falou, porque 9 meses depois é a minha campanha de rematrícula. Sempre nasce mais 3 ou 4. Então, é uma estratégia comercial, né? Ele está criando matéria-prima. Esse aí se planejou mesmo. Esse é o resultado do planejamento. Então, a longo prazo, né? Isso a longo prazo. Então, brincadeiras à parte, eu acho que eu começaria por aí. Qual que é o valor que eu estou disposto a abrir mão, ou seja, a gastar total em relação a desconto? Com a base de cálculo de o que é o desconto obrigatório, quanto que sobra, ok, esse aqui é o pacote máximo de desconto que eu consigo dar. E agora bota para a equipe a meta de não fazer tantas concessões de desconto ao longo dos atendimentos para gerenciar aquele determinado valor. Acho que a partir disso, na verdade, um outro indicador que ela precisa ter é o custo médio do aluno. Que a gente tem o ticket médio, o custo médio, então, e aí, nesse custo, a gente vai colocar também o quanto a gente precisa ganhar também. A lucratividade ali do resultado, a gente precisa embutir também, que aí você entende o quanto você consegue trabalhar com a sua mensalidade. Elas têm dificuldade, eles, de forma geral, falo elas porque a maioria é mulher quem faz esse primeiro atendimento, né? E trabalhar com percentuais é um pouquinho mais difícil. Então, eu falo assim, olha, quanto você consegue chegar? Você pode chegar até tanto no valor de negociação de mensalidade. Maior que isso, a gente vai ter que sentar e conversar para ver se a gente vai colocar naquela questão, porque a escola tem a parte social, sim. Então, a gente pode fazer alguma coisa, a gente só não pode fazer a escola inteira, com a escola inteira isso. Mas, trabalhando direitinho, então, com elas, eu pego o custo médio e aí eu já aplico para elas, ó, ninguém pode pagar menos que isso aqui. E como que o diretor da escola lá, de maneira bem resumida, uma maneira fácil dele fazer esse cálculo de custo médio, ele projeta o número de alunos, pega os custos fixos, divide isso pelo número de alunos, explica uma forma simples do diretor que está lá e nunca pensou em, nossa, eu posso fazer um cálculo do custo por aluno que eu tenho. Para começar, ele tem que entender quais são as despesas dele, né? Olhar para a planilhinha dele lá e, normalmente, o que acontece? Tem muito gestor que fala assim, eu não tiro prolabore. Mas o que é que acontece? Tem as contas dele todas sendo pagas lá na escola. Eu já trabalhei numa escola, um caso rápido. Que fica bravo. Eu já trabalhei numa escola que eu ia receber, aí ela entra na sala dela, tinha o caixa, né, a gaveta, aí faltava um valor para inteirar na bolsa dela, pegava a carteira, botava, inteirava, misturava, era o dia da escola com o dia. Você conhece a história, inclusive. Mas vai, segue. Isso, Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse detalhamento e a questão da capacidade também. A partir disso, você consegue trabalhar, porque aquela turma não pode ter esse mínimo de alunos, né? Eu brinco, tem uma das escolas que ela fala assim, eu preciso de 12 discípulos em cada turma. Então, ela tem essa quantidade mínima de alunos na turma e as despesas todas, as fixas, e algumas variáveis também, porque o que é que acontece? Eu costumo encarar, e eu explico para elas os conceitos, né, de um jeito bem simples de se entender. O que são as despesas fixas? As despesas fixas é aquela que não vai, você vai aumentar a quantidade de aluno, não vai variar, é sempre a mesma ali, ou varia muito pouco, entrou mais aluno, sua água não vai subir, seu aluguel não vai alterar tanto. As variáveis, aumentou o número de alunos, vai aumentar a sua despesa variável e os eventos também entram nessa parte.
que essa é uma visão que elas têm até para poder fazer o cálculo do custo de presentes, que algumas escolas têm, presente das mães, eventos e tudo mais. Então, isso a gente separa do fixo e do variável para ter uma análise diferenciada. O fixo a gente vai ter que ratear para todo mundo, que essa é a base da sua escola, da sua E esse rateio faz na projeção de número mínimo de alunos do ano. Exato. E aí você vai entender. E aí, assim, entre ter um aluno que não te pague e não ter esse aluno, é melhor que você não tenha, porque pagar para ter um aluno não é, a conta não fecha, não vai sobreviver. Então, de uma forma simples, eu pegaria assim, aí eu falo para elas, olha o extrato bancário e marca ali tudo que você gastou ali no extrato bancário, porque hoje em dia a movimentação é 100% banco, né? Pouquíssimos lugares que é dinheiro. Então, comece a identificar ali pelo extrato bancário, porque aí você vai conseguir ter certeza do quanto você gasta também ali da empresa, todas as despesas. Vai identificando ali e a partir disso você consegue separar os centros de custos também ali, os planos de contas, né? Quanto você gasta com o pessoal, porque impacta. Se você tem um berçário, aí a conta é um pouquinho mais complexa, porque a quantidade de pessoas aumenta. Diferente de um fundamental 2 e médio, a gente tem essa questão de, no berçário e educação infantil, aumenta o aluno, vai aumentar a quantidade de profissionais na maioria das vezes. Então, isso tudo a gente precisa considerar. E precisa considerar também a inadimplência. Eu ia entrar nesse ponto agora. Eu acredito que, assim, de um jeito prático de fazer, seria isso daí. Mapeia todas as suas despesas e vê a quantidade mínima de alunos que você precisa ter aquela turma. Conta de padaria, isso daí, para quem não tem a menor noção de gestão, você faz essa continha de padaria e aí você pega o total das suas despesas ali e divide pelo total de alunos ali, total de alunos, e vai separando por turma também. Então, você consegue ter não sei se ficou claro, mas você consegue ter uma ideia do mínimo que você precisa para custear aquilo ali. Já entende que... E joga também... Eu gosto de jogar pelo menos uns 20% sobre o resultado. Por quê? Porque você vai precisar desse dinheiro, gente. Então, as despesas não planejadas. Você vai precisar desse dinheiro. Então, joga mais uns 20% ali, porque é como você consegue trabalhar aí para não... E fluxo de caixa também, que é uma das coisas que falta muito. Se você não tem fluxo de caixa, você vai ter que considerar os juros também, que você vai ter que pagar lá para o cheque especial, os juros do banco também. Então, são coisas que a gente precisa analisar. É uma coisa que é muito complexa. Se a gente for... Hoje a gente tem uma facilidade maior, porque, assim, sei lá, 20 e poucos anos atrás, você tinha pouquíssimas opções de um sistema, um RP viável para determinado tamanho de escola. Hoje você tem RPs baratos, simples, fáceis de usar, que conseguem manter os seus dados ali atualizados para essas contas ficarem mais automáticas, mais rápidas, né? Então, assim, acho que é um baita conselho para o gestor que ainda não implementou um sistema na escola, que ele faça, né? E aí, um indicador que a Aline citou e que eu queria ouvir de vocês, como que vocês medem, controlam e agem para reduzir, porque é fundamental, é a inadimplência que a Aline citou. Dentro do setor educacional, provavelmente é dos setores que tem o maior índice de inadimplência da economia, por questões até de legislação, né? Então, assim, é uma inadimplência muito alta e tem escola que sofre realmente muito, assim. Tem escola que o lucro que ela deixa, muitas vezes, é menor em percentual do que a inadimplência que ela tem, e ela, como não mede muito, ela fica girando a bicicleta ali, e quando vê, ela tá no espiral da morte, né? Então, acho que seria uma de grande ajuda para esse gestor entender, assim, como medir, como agir para reduzir isso, estratégias que vocês conhecem e adotam. Então, fazendo um merchan aqui, a melhor maneira de você tratar a inadimplência é contratar Isaac, né, mesmo? Mas... Não tem gestão, principalmente. Quem tem, já é uma ótima solução. Como eu disse, a gente divulga nossos parceiros aqui. Mas assim, para quem não tem, sem sombra de dúvida. E ele pode explicar no momento dele, mas como que você, por exemplo, hoje dentro do Apogeu faz essa gestão? Exatamente, mas brincadeiras à parte, eu acho que o processo da gestão da inadimplência, ela começa na matrícula. Se eu tenho um aluno que estava inadimplente, por mais desesperado que eu esteja para completar uma turma, para poder colocar aluno para dentro, adianta eu matricular aquele aluno de novo?
eu vou repetir inadimplência. Não adianta. Então, o primeiro trabalho que a escola tem que saber fazer é negociar com alunos inadimplentes. Ele tem que pagar 30%, 40%, 50%, 30%, tem que ter um plano de pagamento. Então, ele tem que trazer uma outra coisa que também está na matrícula ainda, a análise de crédito do pai. Então, se o pai está com algum problema no nome, trazer outro responsável financeiro, trazer a família para se solidarizar com o processo de adimplência daquele aluno é fundamental. Então, começa na matrícula. Não matricular, pura e simplesmente, rematricular o aluno inadimplente ou matricular um aluno novo que vem de uma outra escola e que o pai está com um tipo de nome, tá com o nome com algum problema. De preferência, que tem muita escola que faz muito bem, pedir o termo de quitação da escola anterior. Na escola anterior, ele pagou toda a mensalidade? Isso faz muita diferença para você já evitar problema. Uma vez que você matriculou o aluno, que é um outro erro que eu vejo muito, né, de gestor de escola pequena fazer, mas ele está inadimplente, eu não posso fazer nada. Não existe, você não pode fazer nada. Você não pode deixar, o aluno não pode deixar de assistir a aula. Você não pode proibir o aluno de entrar na escola. Agora, criar uma régua de comunicação eficiente, pro pai estar ciente que falta 3 dias para o boleto vencer, o boleto venceu e não foi pago, 5 dias o boleto venceu. Criar a estrutura que o Pedro falou aqui muito bem, do desconto da assiduidade. Pai, se pagar no dia, eu mantenho o seu desconto, senão eu tiro o seu desconto. É outra ferramenta que faz muito sentido. Negativar o pai depois de 60, 90 dias, depois de uma régua de comunicação que funcionou. E só para poder concluir, uma outra ferramenta que eu vejo muito gestor sendo displicente com isso, né, que é muito louco, assim, eu vejo que muitas vezes a gente se coloca do outro lado da mesa e quer ser sensível por se colocar do outro lado da mesa e não vê o erro que a gente está cometendo. É isentar o pai da multa e juros uma vez ele inadimplente. Que você isentou ele uma vez, Nunca mais. Né? é aquele boleto ali que eu posso deixar sem pagar, que eu sei que depois eu chego lá, cedo com o diretor da escola, ele vai me isentar. Posso ficar 3, 4 meses, porque eu chego no final do ano, ele tira minha multa e juros, divide para mim. Assim, não deixa de cobrar a multa e juros. Passa a enxergar, que é uma coisa que por muito tempo, né, que a gente faz no Apogeu e que por muito tempo ajudou muito o nosso resultado, enxergar a sua linha de resultado financeiro como uma linha de aumento de lucro da escola. O pai que atrasa 5 dias, que atrasa 10 dias, muitas vezes ele não tem problema nenhum de chegar ali e pagar muitos juros. Ele vai chorar, ele vai pedir, ele vai explicar. Você vai virar para ele e falar com muito carinho: pai, eu tinha um boleto para pagar no dia 10, que você não me pagou, eu tive que pagar um juro do boleto, eu preciso te cobrar esse juro. Eu estou no cheque especial, eu estou pagando cheque especial, eu preciso te cobrar essa multa, eu preciso te cobrar esse juro. E ele vai entender. Não deixa de ser verdade. E não deixa de ser verdade. Os fornecedores não exatamente. Exatamente. Então, você fazendo esse processo vai ser uma maneira de você conseguir diminuir sua inadimplência, de você conseguir uma receita extra, de você conseguir virar essa chave. Muito bom. Dicas práticas, hein, gente? Não isentar é fundamental. Eu falo muito com o meu time, porque a gente também sempre, como a gente é muito parceiro das escolas, a gente é muito focado em resolver, várias vezes isso acontece. Eu falo, o mundo está num nível, e o Pedro vai falar aqui, eu acho que ele vai ao encontro disso, que é muita informação o tempo todo. Então, quem fala mais, quem fala antes, vai receber primeiro. Então, o que o Maquelli falou, eu criei esse processo na Casa da Gráfica, que é: lembra antes, cara. Não deixa pra cobrar depois que já venceu. Lembra, daqui a 7 dias, daqui a 2 dias, né? E assim vai. E o Pedro pode falar melhor aí também. Uma aula, né, escutando vocês aqui em relação a um problema que definitivamente é crônico e para o qual a gente, enquanto Isaac, se propôs a olhar ele com muita, muita profundidade. Basicamente, Michele, porque você citou aqui, eu fui tentando tomar nota de todos os pontos que você trouxe, são muitos, né? Então, o que a gente percebe é que, assim, se trata de um problema complexo. Só que é igual acidente de avião, né, gente? Acidente de avião é sempre complexo, sempre tem múltiplas causas. A gente não tem uma bala de prata que fala: não, foi por causa disso. Porque tem muita redundância, né, e proteção. Então, sucessíveis erros, problemas precisam acontecer para a gente chegar aqui. Eu acho que nasce lá na lei mesmo. Eu carinhosamente
apelidei nossa lei da mensalidade escolar de lei do calote, né? Que a gente basicamente institucionalizou o calote na educação. Sob o argumento de que é muito importante, é básico. Eu falo, ok, mas se eu chegar lá na fila do supermercado e falar que eu não vou pagar, não vão me vender, e também é muito básico a comida que eu levo, e a farmácia, etc, né? A água, a luz, tudo isso pode ser cortado e a gente não. E aí, eu acho que do outro lado tem uma reação muito desafiadora, muito, acho que ruim mesmo por parte da escola de ter que desenvolver uma própria solução interna com todas essas tarefas, esses trabalhos, sem a visão do especialista. Então, o que eu trago, assim, até do meu lado advogado, cara, eu como advogado, eu sempre fiz cobrança, e sempre foi um desafio, porque o judiciário é lento, a gente não consegue encontrar recurso. Então, assim, esse é um tema absolutamente desafiador, no qual, para você de fato conseguir dominar o monstro da inadimplência dentro da sua escola e, consequentemente, ter um fluxo de caixa retilíneo, até antes de existir uma solução, surgiu em 2020, de fato, você tinha que estruturar seu time e fazer isso por conta própria. E eu comentei com vocês, eu estou desde 2015 trabalhando em escola, então eu não me isento, faço minha meia-culpa aqui. Eu estava como parte desse problema, tentando resolver esse problema lá de dentro da escola. E o que eu percebo é que aí é um problema complexo e que a gente erra muito, né? A gente tem muitos desafios na hora que a gente faz essa cobrança. E mesmo quando a gente acerta, a gente acaba gastando tanta energia e sendo tão duro com o pai, que às vezes a gente tem um pai que pagou pra gente a vida inteira, durante 10 anos está lá matriculado, o cara perde o emprego, atrasa em julho, quando a gente abre a rematrícula em setembro, ele está com 3 meses atrasado. Eu falo, cara, se você não pagar à vista, não tem jeito. O pai não arruma emprego até dezembro e ele adora a escola, a gente adora o pai, ele tem um bom histórico de pagamento, a gente não traz solução nenhuma e o filho é retirado da escola. Então a gente acaba sendo super duro também nesse processo de cobrança. Então foi aí que de fato surgiu uma solução, falou, poxa, vamos olhar para esse problema complexo e entender que trabalhar esse processo complexo, ele tem múltiplas frentes. Inclusive essa que você trouxe. Falou, olha, a carteira do pai que está inadimplente é a mesma carteira que está gerando a inadimplência dele no condomínio, no carro, na luz, em todo mundo que vai ser cortado. Como que é que a gente atua hoje nisso? A gente tira esse problema de dentro da escola e a gente trabalha esse problema numa régua de comunicação, num fluxo, que não impacta no fluxo de caixa da escola. Então, mas basicamente, previsibilidade para a escola. Você tira esse problema lá de dentro, né? Então, assim, é uma solução financeira para um problema multidisciplinar, mas que começa no legal, né? E eu acho que é para isso que o sistema financeiro, para isso que as soluções financeiras existem. Poxa, tem um jeito mais organizado, mas que gera facilidade para o pai, porque eu consigo gerar parcelamento para o pai que normalmente a escola não vai trabalhar, eu consigo ser tão fácil de pagar a escola como as outras contas que estão atrasadas, e muitas vezes o fluxo está errado aí, eu pego às vezes uma grande rede e falo, ok, deixa eu fazer um cliente oculto, deixa eu ligar lá como se fosse um pai atrasado e tentar pagar o boleto que eu quero pagar, a escola quer receber, e aí eu caio num fluxo que demora, não, mas aí você está pedindo para parcelar, então não é comigo, então vai lá para outra secretária. Aí passa 3 dias, fala, pô, 3 dias eu acertei todas as minhas outras contas, já fiquei sem dinheiro para pagar a escola. Então a gente tem que gerar essa facilidade, tem que estar gerando facilidades que efetivamente garantam com que o pai permaneça na escola, que a escola tenha o dinheiro disponível no seu respectivo fluxo de caixa e que, consequentemente, seja uma cobrança que preserve a relação entre escola e família. Eu acho que esse é o grande desafio que eu lanço aí para todo mundo. Muito bom. Bom, então, tudo isso, como é bom, né, ouvir gente inteligente falar, né? Eu adoro. E tudo isso, trazendo o que vocês, complementando aquilo que vocês já falaram, é a questão do processo. Cobrança é processo. E assim, eu brinco e falo assim, dever para Claro, hoje é Claro e Vivo ligam pra gente o dia inteirinho e a gente tem que seguir o exemplo quando dele. não deve, eles ligam. Exato. E eu já falei pra eles, eu não quero mais ligar, então é mais ou menos seguir isso como inspiração, entendeu? Porque se a Claro e a Vivo fazem,
A gente precisa seguir mais ou menos isso. E é uma inspiração você fazer a estratégia de lembrança. É importante, não tem que ser chato e às vezes inconveniente como eles são. Exato. A gente é cobrar sem romper. Porque se a gente Depende. tivesse possibilidade, a gente sairia da Vivo, É uma claro. questão de... A gente tem uma relação que, obviamente, é uma relação muito melhor do que a que a gente tem com a Vivo. A relação que a gente tem com a escola do meu filho, É né? pessoal, Meu filho, né? Lucas, ela é pessoal. Então, a gente tem que aproveitar essa relação pessoal para criar um processo Exato. que vai conversar com a família, né? E até esse processo mesmo, assim, de cobrança, e quando tem a reguinha lá de cobrança. Por quê? Avisa 3 dias antes que o boleto vai vencer, avisa um dia antes, no dia, e um dia depois também. Depois do primeiro dia, ligar. É direto, entendeu? Não pagou? É ligar. E aí eu brinco e falo assim, é atormentar. E os pais às vezes ignoram as mensagens. Se ele ignora, você vai pegar o telefone do pedagógico enquanto o filho dele está na escola e vai ligar. Eu acho que você entra num ponto, Aline, que é muito interessante, que como que toda a relação pedagógica acaba permeando todas as outras frentes da escola, inclusive a cobrança, né? Então vira um ponto meio que de tensão entre a família, né? Eu acho que é por isso que é preciso pensar em como fazer esse processo sem gerar ruptura. Mas né? sabe qual que é o problema? Isso é uma das coisas que vocês trouxeram. É que, assim, eu acho que é desrespeitoso o pai que não paga a mensalidade e principalmente chega lá no final do ano, você ainda dá um desconto. Você, enquanto instituição de ensino, você dá um desconto para ele pagar à vista aquilo que ele deveu o ano inteiro. Então, assim, você não respeitou o pai que foi lá, ali, suado, se apertou para garantir que você pagasse a sua folha de pagamento. Porque aquele que não te pagou e deixa para acertar tudo no final do ano com desconto, é um pai que não se preocupou se você tinha condições ou não. Então, eu acho que isso é uma das principais questões de consciência que a gente precisa ter, porque ele está te desrespeitando. E eu não estou falando de cobrança de pais que têm problemas reais. Porque, assim, e se ele comunica? Estou desempregado, estou procurando e acerto assim que puder, vamos negociar aquilo. Ele chega e fala. Não, o fato de você ignorar simplesmente eu não pago, não te aviso e não dou satisfação nenhuma e levo o meu filho lá também, é muito desrespeitoso isso até com a escola, é uma desvalorização daquilo que a gente está fazendo. Então, é uma desvalorização do serviço escolar, da prestação de serviço. E você está com o filho dele lá, que, ao meu ver, é o bem maior que o pai tem. Claro. Então, eu acredito que seja muito nesse sentido, assim, com relação à cobrança, a gente precisa só entender quais são as situações, e isso tem, mas assim, se o pai deve, dá uma satisfação que você está me devendo e por que você está devendo, me avisa que você não vai muito conseguir pagar. do que acho que foi o McKellen que falou, que se você dá uma abertura para fazer errado de uma vez, a primeira vez, você vai fomentar e gera cultura da escola que é permissiva em relação a isso. Eu vou dar um dado que eu acho que é um dado que, pelo menos, me surpreendeu muito pós-Isaac, né? Porque eu vinha desse lugar onde eu estava sendo o advogado cobrador, né? E aí, enfim, me deparava com vários pais que, de fato, se esforçavam para não pagar a escola. Até se valendo um pouco da legislação, etc. E, assim, ele pagava, mas ele pagava lá no fim do ano, porque ele entendia que não podia interromper o serviço, e ele se valia da regra da lei para, enfim, de alguma forma postergar o momento de pagamento. E aí depois vinha negociar todos esses descontos e tudo. Hoje o Isaac tem 3 mil escolas, com mais ou menos uns 800 mil pais pagando a mensalidade por meio da aplicação. E a gente tem diferentes canais de atendimento. A gente tem um atendimento pessoal, mas a gente também tem um atendimento por meio da plataforma. Inclusive, um dos atendimentos é o autoatendimento. Você consegue, igual no banco, entrar lá e falar, poxa, eu tô devendo, eu de fato estava devendo, eu vou lá pagar. Esse é o canal de maior recebimento hoje, representa mais de 70% do recebimento que a gente tem. Então, o pai reconhece que ele deve à escola, ele reconhece que quem está com a escola... Não precisa ser convencido por ninguém. É o bem maior, como você bem disse,
e que ele, em algum momento, passou por algum tipo de aperto, mas ele quer ter alguma facilidade. Agora, óbvio que na hora que ele entra na plataforma, ele encontra uma solução fluida de pagamento, ele encontra a possibilidade até de fazer algum parcelamento, dependendo do histórico dele, porque a gente entende o perfil desse pai e a gente usa a plataforma para, de alguma forma, reconhecer que, poxa, não estou diante de um mau pagador, de alguém que está se escondendo de pagar. E a maior parte dos pais, de fato, paga. Então, acho que aí tem um valor grande para a escola trabalhar do ponto de vista de cobrança, que é essa relação e esse conhecimento do perfil do pai que está naquela situação de dívida. Tá? A escola de educação básica tem uma proximidade muito grande com os pais. Então, isso a gente tem ao nosso favor. É isso. Então, e da mesma forma, falei, gente, o pessoal fala assim, nossa, você é muito dura. Não, a gente precisa ser correto. E aí, assim, quando o pai tem... A gente já teve casos de falecimentos de responsáveis, e aí que a escola tratou com um desconto maior diante da ausência daquele responsável. Então, a gente tem casos e a gente precisa trabalhar com a humanidade, sim. Mas isso tudo precisa de números para a gente avaliar, para ver o que a gente consegue fazer também. E a gente precisa também entender a questão do respeito. É o que eu falo com você. Se tem um problema, o pai tem algum problema, vem e conversamos. Agora, se você me ignorar, eu vou te atormentar. É isso. Gente, e aí a gente vai partir para a reta final agora do episódio. O papo tá bom, tá fluindo, mas o tempo é limitado, a gente precisa caminhar para esse fim. E aí a gente tem 3 quadros finais que são bem objetivos e de alguma maneira o primeiro deles a gente já meio que realizou aqui, que são, a gente fala aqui, que é caso real, falar de prática de alguma situação. E acho que essa situação que o Pedro trouxe, ela é exemplar de mostrar assim, o quanto que na vida real, não é que você tem que ficar convencendo o pai de que ele está devendo, ele tem essa consciência, você precisa ter um bom processo para que ele faça esse pagamento e se torne adimplente, né? Então eu queria trazer também algum caso que o Maquele tenha para compartilhar com a gente, de algum processo que você mudou, às vezes um detalhe pequeno de mudança que gerou um bom resultado, ou de um processo que mudou, que gerou um péssimo resultado, você teve que voltar atrás, se você lembrar de algum caso nesse sentido. Se quiser ir pensando e a Aline tiver algum falar. Eu tenho um que foi até esse caso mesmo da escola que não tinha... Ela estava assim, quando eu entrei, a sócia, uma das sócias estava colocando dinheiro para pagar férias dos professores, que aqui é sempre julho. E aí eu mapeei para ela, entrei logo em seguida e mapeei todas as despesas dela e comecei a criar o fluxo de recebimentos, fluxos de... Mapeei as contas a pagar, tudo direitinho para ela. Em 6 meses, eu entrei lá em 2019, 2020 entrou a pandemia. A gente estava com caixa para 6 meses para superar essa pandemia, não precisou pegar recursos externos. Tudo isso com o norte de gestão e de análise de números, porque até então, como elas não tinham esses números, qualquer valor serve. E aí, a partir do momento que a gente mostrou esses números e foi criando processos de gestão, foi rapidinho para a gente conseguir formar um fluxo de caixa para que ela conseguisse pagar as férias normalmente e conseguisse também sobreviver a uma pandemia muito bem. Obrigada, mesmo com as ausências, com os descontos todos. O fluxo de caixa formado em 6 meses foi suficiente para que elas... E muito bom, a gente falou disso antes de entrar aqui, né? Como que você que está ouvindo e que não faz essa gestão, pequenos ajustes geram imensos resultados. Né? Não precisa ser só de inadimplência, alguma mexida ali que... Você sabe que eu sou muito mais cara da expansão, do comercial, sim, então eu vou para a receita, né? Que também é uma peça fundamental do resultado, do lucro. E eu me lembrei aqui agora de um caso que um amigo me contou ontem, no jantar que a gente estava, que ele acabou de chegar da Disney. E aí ele impressionado como na Disney tudo eles arrumam uma forma de fazer dinheiro, né? É uma coisa impressionante, assim, quem já esteve lá sabe como funciona. Muitas vezes você vem de lá gastando muito mais do que você planejou, você vem de lá incomodado, mas ao mesmo tempo você vem muito feliz e encantado com todos os processos. E o que eu quero tirar dessa experiência, que quem já esteve na Disney sabendo do que a gente está falando, que é a questão das outras receitas. Que é a questão de entender que uma vez que o pai ele está com você,
entender que o pai ele tem necessidades outras que estão coligadas ao processo de educação, que você pode sim oferecer excelentes serviços para ele de contraturno, de um atendimento de recomposição escolar, de um atendimento de uma venda, de um acompanhamento na venda de uniforme, criar formas de trazer receitas outras desse pai, de entender onde esse pai precisa gastar o dinheiro dele e ele gastar com você, faz total diferença. Mas, ao mesmo tempo, entendendo exatamente, como a Aline falou, a margem que esse produto pode te dar. Então, se você cria formas de atender as necessidades do pai, com produtos que de uma forma ou de outra estão vinculados ao espaço físico que você tem, aos profissionais que você tem, Sua marca. à estrutura que você tem, à sua marca. Então, só isso pode virar uma excelente forma de você gerar receita extra, você gerar resultado. Eu falo sempre isso, e eu já implementei isso em várias escolas. Todo aluno seu compra caderno da Marvel, do Homem-Aranha, não sei de quem, não sei o que lá. Por que não ter o caderno da sua escola? Né? Fazendo aí um merchan, mas é uma verdade. Assim, quantas escolas eu implementei isso e viraram fonte de receita e ainda fortalece a marca? Isso é só uma sementinha, mas tem o futebol que você põe, o inglês no contraturno, que ele vai pagar o inglês em outro lugar, por que não ter na sua escola, enfim. Belíssima dica e belíssimo case. Aqui, viu, Maquerle? Que sempre me chamou a atenção que as famílias, elas, obviamente a estrutura física nossa comunica muito, né, Rafa? Total. E, via de regra, o fluxo de caixa da escola eu começo o ano com caixa cheio, ele vai minguando ao longo do ano, quando chega nas férias de julho eu tenho que pagar férias, ao mesmo tempo o pai viaja e parece que o boleto sai de férias junto, ele não me paga também, meu fluxo vai minguando. Quando eu abro a minha campanha de rematrícula, eu passei por um mês de julho onde a escola esteve fechada, tinha oportunidade de fazer uma reforma, mas eu não mexo na minha estrutura física. E aí, na hora que eu recupero o meu fôlego, que é no final da minha campanha de rematrícula, eu já não encantei o pai com o meu prédio mais, e aí sim eu vou fazer a reforma. Então eu sempre disse o seguinte, que eu acho que a escola é a única pessoa que arruma um salão de festa depois da festa, né? Ele não arruma antes da festa. Então, eu tenho um caso prático de um cliente que você me fez lembrar, Maquerle, que olhando para o fluxo de caixa, ele falou, olha, eu tive o maior impacto aqui, virou tradição, um cliente lá do Isaac, virou tradição, porque o fluxo de caixa está retilíneo, então eu sempre tenho um recurso já recomposto, a Aline estava falando aqui da recomposição do fluxo de caixa, então eu sempre faço a reforma em julho. Virou tradição na minha escola que todo mês de julho tem um lançamento. E aí, parte do meu processo de encantamento é a abertura do novo espaço da escola, né? Uma sala maker, uma reforma no parquinho, enfim, todo ano ele tem uma novidade que vai engajar na receita, né? Mais uma bela dica aí. E aí, o nosso próximo quadro, que é o que vai pro Instagram, os cortezinhos aí, é diário de classe. Todo mundo que foi professor preencheu o diário de classe, a burocracia. Eu já confessei aqui que eu não fazia, porque eu tinha alguém que fazia para mim e me ajudava nesse processo, porque é uma burocracia que não era das mais... Para quem dava muita aula, não era muito viável. Mas todo mundo vivenciou em algum momento e nosso diário de classe é o seguinte, bate-bola, coisa rápida. Você vai responder para mim assim, ó, dentro da gestão financeira, que é o tema do episódio, e no setor de educação, o que você acha que merece elogio? Então tem alguma prática, algo que está funcionando e que você quer elogiar. Uma advertência, que é aquilo que você entende que é muito importante, mas não está funcionando bem, que precisa melhorar, que precisa mudar. E uma suspensão, aquilo que você acha que não pode existir mais na educação dentro da gestão financeira de escolas. Ficou claro para todo mundo? Para o setor. Para o setor de educação que o gestor pratica no dia a dia na gestão financeira das escolas ali. Então, um elogio. O que está acontecendo nas escolas hoje que você fala, pô, isso merece elogio? Uma advertência, porque isso aqui precisa melhorar, isso precisa mudar. E suspende, tira isso da educação, que isso faz muito mal para as escolas do Brasil. Quer começar, Aline? Elogio. O que merece elogio? Eu acho que a criatividade que as escolas têm para passar por todo e qualquer desafio. Acho que isso é uma coisa que qualquer lugar a gente não tem, né? Legal. Muito bom. Criatividade do gestor escolar merece elogio. Advertência. O que precisa mudar? O que precisa mudar? Eu acho que é a questão de processos.
porque hoje os processos não são claros. Existem alguns processos, mas eles não são claros. Então, a gente precisa ter processos claros e definidos dentro de toda a gestão escolar. Boa. E suspensão. Descontrole financeiro. Descontrole financeiro não dá mais. Não, até porque se você não sabe, você precisa saber aquilo que você está gastando, né? Para você saber o quanto você precisa ganhar também. Não sobrevive mais uma escola sem controle financeiro. Boa. Depois você vai preencher aqui seu diário de classe. Vamos ver. Pedro, vamos lá? Elogio. O que merece elogio aí na gestão escolar, na parte financeira? Todo gestor que profissionalizou a sua gestão financeira, criando um time ou buscando um parceiro, merece meu elogio. Muito bom. Sua advertência. A jornada de encantamento. A gente faz jornada de encantamento para todos os eventos, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, mas a gente peca na hora de olhar para a jornada do financeiro. Boa. Olha quanta dica rica, hein, gente? Agora, o que você vai suspender? Elimina da educação. Delegar não é delargar. Então você precisa conhecer os seus dados, você precisa conhecer os seus números. Você pode ter um time trabalhando, mas você tem que passar as metas e depois acompanhar os resultados. Perfeito. E agora vamos encerrar o diário de classe com a Kelly, dando seu elogio para o que está funcionando bem na educação. Eu vou na linha da Aline, na criatividade, eu vou pegar um pouquinho mais especificamente no socioemocional. No socioemocional e em todas as práticas que ele está tendo para se ter um novo formato do aprendizado do aluno, a preocupação do gestor em criar formas de desenvolver o aprendizado do aluno. Boa. Agora eu quero ouvir sua advertência. O que está funcionando ali, mas não está legal, precisa melhorar? Então, a minha advertência vai para a tecnologia. A tecnologia, que ela é uma ferramenta fundamental hoje, no mundo que a gente vive, para o processo de aprendizado, para a educação, mas que ela precisa ser utilizada da maneira certa. Então, cuidado, né? Não adianta proibir o celular se a gente não consegue, de fato, trabalhar o desenvolvimento, o letramento digital do nosso aluno. Então, a advertência vai para o letramento digital do nosso aluno. Ela é recorrente, inclusive, aqui no Conselho de Classe. Já ouvimos outras vezes o quanto que os educadores estão preocupados com isso, né? E a sua suspensão, o que tem que ser eliminado da educação? Eu vou para o oposto do que o Pedro falou, que é justamente a falta de profissionalismo. Hoje em dia, o mercado não permite mais o gestor não profissional. O gestor que não entende do seu DRE, o gestor que não entende dos impostos que ele tem que pagar, né? A gente está vindo aí com a reforma tributária, que vai fazer toda a diferença para o nosso setor. O gestor que não entende, né, da inadimplência. O gestor que realmente não tem seus números na mão. E eu não estou dizendo para ele deixar de ser educador. Ele precisa ser um educador que entende que ele gere uma empresa. Esse não pode estar no mercado. E aí, na nossa reta final, é vocês se despedirem da nossa audiência. E como a gente sempre faz aqui no Conselho de Classe, você faz sua despedida e deixa um conselho final aí para quem está nos ouvindo, esse diretor de escola que fica ali no dia a dia, querendo aprimorar e melhorar a operação da sua escola. Então, despeça-se aí de cada um dos ouvintes, deixando um conselho para cada um deles. Bom, gente, Rafa, mais uma vez, obrigado demais por estar aqui. É um prazer poder participar da história da Casa da Gráfica e agora estar aqui. Aos ouvintes que estão aí do outro lado, né? Meu conselho vai pro... Busque os profissionais corretos para você ter ajuda do conhecimento que você muitas vezes não tem. A carreira de empresário, né? Empresário de todos os setores falam isso. A carreira do empresário é uma carreira muito solitária. Só que a do dono de escola, eu costumo dizer que ela é pior ainda, porque ele está exposto a uma comunidade muito grande onde ele não pode errar, onde ele não pode mostrar a vulnerabilidade, onde ele não pode mostrar, muitas vezes, os pontos fracos dele. Então, buscar os profissionais corretos, muitas vezes até fora da cidade, hoje em dia a internet te permite com isso muita facilidade, né? Tá acompanhando um canal igual a esse, mas buscar o conhecimento e os profissionais especialistas para te ajudar é algo que vai fazer todo o sucesso para o futuro da sua escola, para o futuro da sua empresa. Belíssimo conselho. Pedro, vamos lá. Rafa, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa da Casa das Gráficas e obrigado aí por
por convite de participar aqui do Conselho de Classe. Eu acho que o que o Maquerley trouxe é tão, mas tão importante que eu só vou reforçar aqui a importância a escola, ela é feita de pessoas, né? A escola nada mais é do que as pessoas que estão dentro do prédio escola, alunos e profissionais. Então se cerque de boas pessoas, do mesmo jeito que você se cerca de boas pessoas no pedagógico, também de boas pessoas na gestão, né? São parceiros, são consultores, são empresas que prestam serviços que muitas vezes vão resolver boa parte dos transtornos que são vivenciados pelo dono da escola. Então é importante que ele se lembre que ele não está sozinho e que tem muita gente, né, Maquerley? Estamos aí há 12 anos já entre encontros e desencontros, né, apoiando as escolas. Então essa rede de apoio ela existe, mas a escola precisa ter tempo para acioná-la. É isso aí. Muito bom, Pedro. Aline, obrigado. Despeça aí da nossa audiência. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar com esses caras aqui que sabem demais demais da área da educação e da gestão administrativa. E eu acredito muito que seja importante sair um pouquinho do meio daquele turbilhão e olhar um pouquinho de fora também, porque fica mais fácil da gente resolver problemas quando a gente olha para o lado de fora. Aí você consegue olhar onde está a falha e resolver o problema. Então, além de tudo isso que eles trouxeram e que o profissional que você contrata, profissionais competentes do seu lado vão te apoiar para essa saída, mas é olhar de fora, porque quem está no redemoinho não consegue ver o problema do ponto de vista mais tranquilo, né? Então, acho que seria isso. Para um pouquinho, contrata pessoas competentes e começa a olhar de fora que tudo vai dar certo. Muito bom, gente. Muito obrigado aos três. Foi incrível. Mais uma vez, não é à toa que a gente lançou esse podcast aqui na BET, onde estão as principais referências, as mentes mais brilhantes do setor de educação se encontram aqui e a gente está trazendo todos eles para ajudar a todo o setor, todos vocês que não puderam estar na BET ou estiveram, mas não conseguiram ter essa oportunidade, vai ouvir da sua casa todo esse aprendizado e aplicar na sua escola. Então, obrigado pela audiência. Curte o vídeo antes de sair, inscreva no canal, compartilhe com quem acredita na educação e vamos para o próximo episódio. Te aguardo lá.